Meu nome é Cássia Cristina Bordini Pirolo, sou professora de Educação Física, estou concorrendo, a uma vaga de professor formador na área de Educação Física. Então, sabendo que o contexto de formação do grupo de estudos Formadores em Ação tem como objetivo ressignificar as práticas pedagógicas curriculares por meio do uso de diferentes recursos tecnológicos, bem como levar os cursistas à refletir sobre as suas práticas, inclusive as metodologias ativas, valoramos o planejar, que é uma ação imprescindível na nossa rotina docente. Por meio deles, organizamos o nosso trabalho docente, direcionando o processo de ensino-aprendizagem, considerando o que ensinamos, para quem, como, por quê. E, além disso tudo, como avaliamos? Como vamos avaliar esse aluno, A minha formação acadêmica é licenciatura em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, me formei no ano 2000. Também sou graduada em Pedagogia, me formei em 2014. Pós-graduada em Educação Inclusiva pela Unopar, em 2004. Pós-graduada em Psicopedagogia, em 2013. Eu atuo na rede estadual de Educação do Paraná desde 2002, fui contratada pelo Paraná Educação. Assumi 2 concursos em 2005, um padrão na Educação Física e um na Educação Especial. Hoje eu atuo na Educação Física e na Educação Especial, tenho 20 horas em cada um. Hoje eu sou professora PAEE na Educação Especial, tendo um aluno autista. E os 2 padrões meus hoje estão no Colégio Estadual Comendador Jeremias Lunardelli de Grandes Rios. Então, eu vou relatar uma metodologia ativa que eu apliquei na aula de Educação Física numa turma do 2º ano do ensino médio. Então, eu participo do Formação em Ação desde o seu início, Então, eu aprendi as metodologias ativas e coloquei elas em prática, Uma delas, a que eu vou relatar, é a sala de aula invertida e também o aluno monitor. Eu consegui colocar essas 2 metodologias na mesma aula. Então, foi uma aula do primeiro trimestre, aulas 3 e 4, era sobre os fundamentos da capoeira, Então, eu selecionei a metodologia sala de aula invertida e recurso tecnológico utilizado foi o celular e internet. Então, primeiramente, eu baixei essa aula no meu notebook, antes do dia da aula propriamente dita, e assim eu pude editar os slides. Isso eu aprendi na formação com a minha tutora, Então, eu pude modificar esses slides. O que eu modifiquei? Eu inseri links de vídeos nas figuras que já eram do slide, vídeos que eu achei no YouTube que falavam dos fundamentos da capoeira. Eu também coloquei o link do Mentimeter, que é uma interação em tempo real que o aluno faz, durante a aula. E também nesses slides tinha um desafio, para que em duplas, um aluno monitor com um aluno que tivesse maior dificuldade. Esse aluno monitor é aquele aluno que já tem alguma experiência, alguma vivência com a capoeira. Então, a gente tem alunos que já praticaram, que já participaram de projetos de capoeira. Então, ele poderia auxiliar um aluno que não tivesse praticado. Então, eu lancei um desafio que fosse fazer essa dupla de um aluno monitor e um aluno que ainda não tivesse conhecimento da capoeira, para que eles escolhessem um dos movimentos da capoeira e depois apresentasse para os colegas da turma. Então, eu editei todos esses slides, essa aula, e postei no grupo de WhatsApp uns 3 dias antes da aula. Então, 3 dias antes da aula, eles deveriam acessar esses slides em casa, estudar em casa, já montar essa dupla, já ir pensando no movimento que eles iam apresentar para a turma no dia da aula. Então, essa aula, ela já ia começar a acontecer em casa, Eles estudam um pouco em casa e depois leva para a escola as dúvidas, a discussão. Aí no dia da aula a gente fez a discussão
sobre aspectos teóricos da capoeira, né? Sobre a questão do negro, a escravização, por que a capoeira foi inventada, criada, né? Os principais movimentos, os instrumentos que se utiliza. Então, no dia da aula, a gente não gastou tempo com os slides, né? A gente só fez a discussão e apresentou os movimentos, e ao final fizemos uma roda de capoeira, foi muito legal, né? E daí, no dia da aula, a gente realizou o Mentimeter, né? Que é uma ferramenta que a gente interage com o aluno em tempo real. E também dialogamos depois as possibilidades da prática da capoeira na nossa realidade, né? As políticas públicas municipais, o que elas têm feito para oferecer esse tipo de atividade às crianças, aos adolescentes, né? Também foi bastante interessante essa discussão, levantamos algumas sugestões, né? Que a gente até podemos ainda, né? Passar para as políticas públicas municipais. Então, nesse contexto, né? Eu considero que eu tenho conhecimento suficiente, né? Sobre o grupo de estudos do Formação em Ação. Eu acredito que eu poderia contribuir sim com a formação, né, de outros professores na questão da proposta de trabalho dessa escola de formação agora docente, né? Eu participo do Formação desde o seu início, né? Não parei. No início foi bastante puxado, a gente precisava de uma demanda boa de tempo extra, né? Além de uma hora que a gente ficava na Meet com o professor tutor. Mas agora tá bem, tá flexível, né? Então, um aspecto positivo que eu destaco é isso, né? As tarefas são feitas todas no momento do grupo, daquela hora. Então, não fica muita tarefa para casa, muito relato, né? Eu acho que melhorou bastante, destaco como ponto positivo. Outro ponto positivo é o fato de ser online, né? A gente pode se adequar ao tempo que a gente tem disponível, não necessariamente um tempo fixado, rigoroso, né? E o online ele vem quebrando as barreiras de distância, né? De tempo, de disponibilidade, então é um ponto muito positivo. E destaco também o conteúdo de cada módulo que foi oferecido, né? Sobre as metodologias ativas, enriqueceu demais as nossas aulas, né? Orientou positivamente a nossa prática pedagógica. Então, muito bom, formação em ação, as metodologias ativas também estão de parabéns.